E a nossa super convidada especial do dia de hoje, a Gabi da Clutch. Eu tava ferrada de grana, eu precisava pagar a minha faculdade, eu não tinha da onde tirar dinheiro. Então eu comecei a vender bugigangazinhas da 25 de março. Peguei R$300, fui, comprei e revendi tudo na faculdade. Mas eu já tava fazendo acho que uns 30 mil por mês, era pequenininho. Sim. Só que aí eu já falei, não, vou meter o pé na porta e vou já comprar uma máquina de 50. Bem louca, o que eu vou perder? O que te fez passar da bijuteria para os óculos de sol e por que personalizados? O meu custo aqui foi 341 e voltou 10.992. Pessoal, antes de começar o nosso episódio de hoje, queria deixar aqui um recado do nosso patrocinador Martz. A Martz, que está com a gente aqui na Smarts, é uma CRM de e-commerce para você aumentar suas vendas recorrentes através de campanhas inteligentes no WhatsApp, no e-mail integrado com outros parceiros, campanhas como cashback, campanhas de aniversário, campanhas de saudade, campanhas de envio de código de rastreio, de carrinho abandonado, enfim, tá tudo ali completo para você vender mais para sua base em planos acessíveis, sem tempo mínimo de contrato, sem custo de implantação, e você ainda tem, pessoal, escutando aqui o podcast Smarts, 30 dias gratuito, bastando clicar no link aqui que está na descrição. Vamos agora para o nosso episódio. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Smarts, o podcast que traz insights reais sobre como vender mais e reter clientes do seu e-commerce. Seja smart, seja como nosso co-host Cris, especialista em dados. Sejam bem-vindos, pessoal. Nossa super convidada especial do dia de hoje, a Gabi da Clutch. A Clutch que inclusive faz óculos personalizados no atacado, a campeã de vendas online, e trouxe pra gente aqui, Gabi, bem-vinda e obrigado. E já aproveitando e fazendo um merchan aqui, olha que produto sensacional, personalizado da Clutch, pessoal. Ai, obrigada, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Vocês são maravilhosos, arrasaram com os óculos. Vamos fazer esse podcast, fazer a galera vender mais. Começando aqui as perguntas, Gabi, conta pra gente como que nasceu a Clutch e conta pra gente também como você quis entrar aí no mundo do e-commerce. A Clutch começou quando eu tava muito difícil, muito dura. Sabe aquela pobre manca capenga? Tava assim, pobre manca capenga, devendo até a alma lá na faculdade. A minha faculdade era uma faculdade cara, eu precisava pagar a faculdade, eu não tinha condições financeiras pra pagar. E aí eu comecei a vendendo bijuteria da 25 de março, peguei R$300 de um bofinho que eu tava ficando. Fui, comprei e revendi tudo na faculdade, porque eu comecei a usar, o pessoal perguntava, eu falava, eu tenho, e começava a vender. E aí eu comecei a conseguir pagar a minha faculdade, e eu falei, cara, eu sou boa aqui em vender, né? Então eu sou boa no gogó, vamos lá, vamos transformar nisso num negócio sério. Aí eu entrei pro Facebook, pro Instagram, e aí deu a pandemia. Legal, então foi antes da pandemia, foi né? Um pouquinho na época antes. o Facebook tinha a lojinha ali. Isso. Já vendia desde lá. Conta como você passou então de vender na lojinha do Facebook de bijuteria até ter a ideia de criar um fenômeno hoje que é a Clutch aí. Eu queria ser advogada, total. Ai, gente, a gente pensa cada coisa, né, da vida. Eu terminei a faculdade de Direito, ó, sou formada. Advogada. Advogada. Meu Deus. Além de tudo, é advogada, então, pessoal. Não, você sabe que a única coisa que eu tirei da faculdade de Direito é o meu advogado atual, que era meu professor. Aí ele me vê, eu te amo, Gabriela! Ele acha bem doida, me ama. Aí ele fala, que orgulho. Eu dei até palestra na PUC esses dias por causa dele. Legal. Maravilhoso. Ai, Altieri, melhor advogada aí do Brasil. Meu professorzinho lindo. Obrigada por cuidar dessa doida. Te amo. Ai, mas assim, eu fiz direito e aí eu falei assim, como que eu vou estruturar isso? Porque eu tô ganhando uma graninha. Se eu fosse estagiária, eu ganhava tipo uns 600 a R$1.000. Pô, com a Clutch eu tô conseguindo pagar minha faculdade de 2.000 e ainda tirando uns 1.000. Nossa, isso aqui rola. Já tinha o nome Clutch na época de bijuteria, então? Já, e eu não faço ideia quem inventou o nome Clutch. De verdade. É um nome muito legal também, né? É um nome legal. Eu achei que era Crush, aí virou Clutch, mas tá tudo bem. Mas eu acho que quem inventou foi a namorada do meu irmão. Ah, é? Olha isso, que loucura. Ela simplesmente falou, você gostou, vou colocar Clutch. Ela fez o logo pra mim.
Ela fez o logo, que era um logo de diamante, todo estranho. Te amo, Lorena, desculpa. Mas era um loginho estranho. Aí ela falou Clutch. Aí eu falei, pô, pode ser Clutch. Pra mim ia ser, tipo, bijuterias da Gabi. Entendeu? Ia ser mais prático, assim. Mas ela falou, não, vamos fazer uma coisa de marca, Clutch, não sei o que tem. Eu falei, pode ser. Já bora. pensava, então, no site na época? Nada, eu pensava em fazer uma graninha até eu virar advogada, porque eu achava que eu ia ter o diploma do direito e ia ganhar R$200 mil por mês, assim, sabe? Aquela fácil coisa. assim, né? Simples fácil. assim. Nossa, fiquei 5 anos numa faculdade, mereço, né? Nada mais justo, né, Gabi? Até um ponto só para o pessoal que tá assistindo também, para você ver. Imagino que você, pelo todo sucesso que você tem no seu negócio, você vai contar mais pra frente pra gente, as pessoas, elas querem começar um negócio e perguntam como. E dá pra ver que você literalmente começou, né? Assim, não tem esse negócio de como vou começar, não tem muito uma regra de ouro, assim, é dá o start, faz o negócio acontecer. Vender, cara, coragem. E vou Cara, começar. óleo de peroba pra passar na cara de madeira, vai. Né? Isso. Entregando de ônibus, enfim, dando o seu jeito, lojinha do Dá o Facebook, seu o que eu jeito. tinha, eu fiz. Exatamente, tem tanto recurso hoje, gente. Pelo amor de Deus, começa. E o pessoal sempre pergunta assim no Instagram, né? Que o pessoal, às vezes, a gente empreendendo, né? Faturando ali milhões por ano. E o pessoal fala, mas como que você fez? Eu falo, eu fiz. Eu peguei e fiz, né? Eu amo que ninguém meio que sabe a minha história, né? Então eles acham que eu sou, tipo, muito herdeira. Aí eu falo, ai, obrigada. Não tenho Você traços não de lembra. sofrência. O Botox tá em dia. Você me conheceu na época da faculdade. Você não me conheceu. Eu era dura, eu pegava 3 ônibus, não 3 dá. ônibus. E me conta, assim, o que te fez passar da bijuteria para os óculos de sol e por que personalizados? Garantia. Na verdade, foi assim, eu escuto muito o meu público. Acho que esse é um grande fator de, tipo, você escutar quem você tá vendendo pra eles, né? Então, a bijuteria, ela tinha uma péssima qualidade. E aí, ficava escura, quebrava o fecho, arrebentava não sei o quê. Aí eu falei, pô, não dá, né? Tô vendendo e tô fazendo garantia, eu não vou ter lucro aqui. Aí eu falei, não, então vou passar pra relógio, que era uma coisa que o pessoal queria muito. E aí eu trouxe relógio, bombei no relógio. Só que o relógio, ele tinha um problema, que tem muitas lojas de relógio têm esse problema, que é um maquinário. Quando você envia um relógio dentro de uma caixa e o Correios, eles são super delicados, né? Super, imagina, né? Eles deslocam aquele maquinário. Então, chega sem funcionar o relógio para o cliente. Ou chega atrasando, ou chega com o pino ferrado. E aí você, mesmo passando plástico bolha, o negócio de chacoalhar... Volta pra garantia. Volta pra garantia. Então, eu saí de uma garantia para ir para outra garantia. E aí, eu tava estudando umas coisas na internet, aí eu vi óculos. Aí eu falei, vou arriscar, ué. Quem não tem nada a perder, se arrisca, né? Eu acho que o segredo não tem nada a perder. Que quando você não tem nada a perder, você vai. Melhor momento pra abrir um negócio. Nossa, se você tiver... quando você estiver no fundo do poço, você fala, pô, aqui vai ser um negócio legal. Não é assim? Lógico, é que não tem outra oportunidade, eu tenho que pensar, né? Quando a gente começa a construir uma coisa, a gente fica com medinho de perder. Mas quando a gente não tem nada, quando eu fui abrir a minha empresa de alimentação saudável, não tinha nada. Então eu falei, vou perder o quê? Vou perder o quê? A dignidade já não tenho mesmo. Eu vou morar com meus pais, tá tudo certo. Eu já morava com a minha mãe, com a minha avó, aí eu fui morar numa kitnet. Falei, o que eu tenho a perder? Uma kitnet? Pelo amor de Deus, né? Vou vou chorar tanto de eu perder a kitnet. Vou me esforçar pra Clutch ser esse fenômeno. Então... Não, eu nem tinha, tipo, essa visão que a Clutch ia se tornar o que se tornou. Foi até opa! Eu fui indo, quando eu cheguei, eu falei, opa, até que eu sou inteligente, sabe? Parabéns. Mas eu fui indo, eu fui fazendo o que dava com o que eu tinha. Sem, tipo, pegar empréstimo. Eu nunca peguei um empréstimo na vida. Nunca, só os R$300 emprestados, tirando isso, nunca. Aquele investimento inicial, só. Aquele Mas investimento de off, R$300, né? mas nunca peguei dinheiro de banco, nunca fiquei devendo fornecedor, nunca fiquei devendo nada. E sempre fui estudando, porque uma coisa que tem muito na internet, que eu vejo isso, é que todo mundo é especialista em tudo. Vocês já perceberam? Sim. Todo mundo sabe tudo. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa que tá me perguntando o que ela faz na internet e ela começa a me falar o que eu tenho que fazer. Aí eu fico, então tá, querida. Achar o conteúdo certo, né? Mas, tipo assim, existe muita gente na internet falando o que você tem que fazer e como fazer. E aí, o que as pessoas fazem? Elas se endividam e tentam pegar o dropshipping, da fórmula mágica, do isso e do aquilo. E esquece que ela tem que aprender a base primeiro para subir.
Então, elas já querem começar lá em cima elas já querem, tipo, deixar a loja já toda reformada, linda, pintada, com um mostruário perfeito, com a melhor mercadoria, já fazer a construção de marca, de não sei o quê, de colocar logo, de ter nome, de ter palavras próprias. Elas não entendem, quando você começa do zero e sem costas quentes, você que tem que construir, isso é uma construção. É como você pedir para casar no primeiro encontro. Exato. Entendeu? Possível. Não dá. Sensacional. E assim, só pra trazer um ponto também, você vê como você sempre trouxe o relacionamento muito forte, porque você sempre ouviu os seus clientes e entendeu. Você entendeu tanto que não seria sustentável, porque mais que eu vá trocar pra você o produto, você vai ficar insatisfeito. Você vai comprar 10 vezes, vou trocar 9, você vai falar, não compro mais com o Cris. O Cris toda hora tem que ficar trocando, tem esse problema. Então você sempre usou o relacionamento a seu favor, sempre teve esse feeling, entendeu? Mesmo que quando a gente abre um negócio, a gente vai lapidando esse tato, né, com o negócio. Mas você, desde o começo, está demonstrando pra gente que você teve esse cuidado, né? De, poxa, peraí, meu cliente ele não vai gostar de ficar trocando toda hora, então tem que trocar de produto para poder atender ele melhor. Exatamente. Né? Esse foi o primeiro desafio da Clutch, né? Achar o produto que certo. poderia escalar sem um nível de clientes insatisfeitos, que a gente está sempre preocupado com isso para crescer, né? Exatamente. O NPS bom. Aí, quando eu encontrei o óculos, o que aconteceu? Um monte de gente começou a perguntar se eu personalizava com a marca. Falei, como que será que faz para personalizar com a marca? E aí eu descobri que em São Paulo tem muitas gravadoras que gravam isso. Aí eu falei, beleza, eu vou gravar, vou lá na gravadora e vou perguntar como que funciona, que eu passei o óleo de peroba na cara, falei, vamos. No máximo pode falar, não. Pô. Nossa, vão me bater? Não vão. Então eu cheguei lá, e eu fingi, nossa, gente, eu sou muito cara de pau, porque tem coisas que têm acessos muito restritos. E eu vou fingindo, conversando, elogiando, falando com a faxineira, com não sei o quê. Quando eu ver, eu tô lá dentro. Você entendeu? conseguiu entrar no mundo ali das máquinas de gravação de São Paulo só com o seu jeito. Só com um jeitinho assim de vamos conversar, não sei o que tem, maravilhosa. E aí eu entrei lá dentro e aí eu falei assim, não, quanto que vocês fazem pra mim? Aí eu falei, eu ainda falei assim, eu sempre jogo essa, eu sou pequena agora. Mas daqui a pouco, ó... Aposta prepara já. Aposta em mim. Aí a pessoa fala, quem é essa doida? Essa doida não falaria desse jeito, né? Aí eu peguei e quando eu vi, eu entrei em uma não tava dando pra suportar quantos clientes eu tinha. Então, quando eu vi, eu tava com 5 gravadoras. E aí eu sou de Campinas, então eu tinha que pegar a mercadoria aqui, levar pra São Paulo e trazer de volta. Então, mó rolê. Eu falei, quanto será que custa uma máquina dessa? Como que faz pra trazer? Aí eu fui lá conversando um dia, né? Eu falei, quanto custa uma máquina dessa? Que máquina é essa? Não sei o que tem. Fui pegando informação. Aí eles foram falando. Aí eu falei, beleza, vou comprar. Mas só tem aqui no Brasil, uma máquina dessa é 100 mil reais. Na China é 50, 60. Aí eu falei assim, como que faz? Como que importa um produto? Como que importa um produto? Como que faz? O que é radar? Entendeu? Será que dá pra importar direto os óculos? E aí eu fui perguntando. E aí eu falei assim, quem que eu tenho que eu conheço que importa? Ninguém. Então eu vou colocar YouTube. Como importar maquinário, sabe? Tem tudo no YouTube. Na China. Como gravar um óculos sem precisar de máquina de gravar. Tudo tem no YouTube. Aí eu joguei lá no YouTube, aí nisso apareceu lá, aí eu falei assim, tá bom, vou perguntar então. Eu tenho um advogado, vou ligar pro meu advogado pra ver se ele sabe. Porque esse meu advogado sempre foi muito meu parceiro. Ele sempre foi muito meu parceiro, eu sempre fui muito simpática com ele foi muito simpático comigo, graças a Deus. Aí eu falei assim, como que funciona essa coisa de legislação para importar? O que precisa? Você sabe alguma coisa disso? Aí ele falou, sei, vou te mandar. Ele ainda não era meu advogado, não era nada. Ele era só um colega ali da escola. Da escola não, da faculdade. Aí ele me mandou, tipo, as coisas que eu precisava. Aí a gente consultou, fez uma consultoria com um lugar que eu vi no YouTube, de um carinha lá. E a gente importou a nossa primeira máquina de lá. Na verdade, eu já importei 2, que eu falei, eu já vou começar com... Nessa fase, já estava com quantos pedidos por mês ali? Pô, eu não lembro, porque eu não tinha métrica, eu era muito desorganizadinha, mas... Primeira fase, você conquistou a base de clientes. Eu era muito desorganizadinha, então eu não sei te dizer, mas eu já tava fazendo acho que uns 30 mil por mês, era pequenininho. Sim. Só que aí eu já falei, não, vou meter o pé na porta e vou já comprar uma máquina de 50. Bem louca, o que eu vou perder?
Não tenho. Tem nada pra perder, Não ué. tenho nada pra perder. Você já conversava com seus clientes, né? Você sempre gostou muito de se relacionar. Você acha que nessa época, se você não tivesse escutado tanto seus clientes, você não ia ter essa cara de, por exemplo, criar produtos personalizados, correto? Sim, até hoje eu escuto meus clientes. Eu tenho as melhores clientes que já são desde essa época, e elas têm um grupo comigo que chama BFFs. Eu converso com elas, eu falo, gente, dá tapa na minha cara. Eu gosto assim, eu tenho uma brincadeira que eu falo 5 minutos sem perder a amizade. Eu falo tudo que eu acho de você na tua cara e depois eu deixo você falar tudo que você acha de mim. Sem perder, você pode me xingar de feia, de horrorosa. Você pode falar que a minha loja é um uó. Eu vou deixar, e depois que acabou essa conversa, eu coloco uma pedra em cima, pego o que foi o que eu acho interessante, que eu posso mudar. O que eu não acho interessante, eu acho que a pessoa falou merda, eu descarto, sem ficar magoada. Então eu faço isso com os meus funcionários, só com os que são legais. O Igor, por exemplo, que tá aqui, eu falo, vai, 5 minutos sem perder a amizade. Aí ele fala, você tá torta fazendo vídeo, você tá falando tudo enrolado, entendeu? Tá difícil te gravar. Você não fala isso direito, abre a boca e eu falo, você tá com um ângulo X, eu tô com um braço de merendeira. O Igor tá feliz aqui, então ele tá gostando, tá aprovado. Então a gente faz os 5 minutos sem perder a amizade. Com essas clientes, eu também faço esses 5 minutos sem perder a amizade e elas mandam. Então elas falam, eu quero um modelo assim, eu preciso de foto assim, você só tá tirando foto assim, essa foto tá ficando feia. Então elas falam, aí eu falo, muito obrigada. Quer dar do outro lado? Aquelas... Bate de novo que tá fraco ainda. Exato. Você trouxe esse ponto sobre o relacionamento, eu acho muito bacana. Eu também trabalho bastante essa parte de relacionamento, porque eu sempre gostei de ouvir. Né? Eu sempre, desde pequeno, sempre fui muito detalhista. Né? Então é legal você poder ouvir o cliente, porque a gente vai lá e cria um produto. Falar, esse é o melhor produto que existe. Mas quem falou, né? Quem falou? Quem falou? Todos os seus clientes falaram que é o melhor produto do mundo, né? Com base no que ele tá falando isso? Tem que ouvir o hater. E justamente assim, as pessoas que mais são haters, param de comprar, que são as melhores pessoas pra gente ouvir. Né? Porque é ali que você vai conseguir identificar muitos gargalos do seu negócio. Eu acredito hoje que o maior diferencial das empresas, que nem a sua, você não sai ouvindo um monte de guru de internet. Né? Nada contra, nada a favor, mas o ponto é você sempre ouvir o que é mais importante, que são os seus clientes. E esses 5 minutos aí sem perder a amizade, pelo visto, é uma fórmula do sucesso, dá pra dizer Nossa, assim. Né? eu amo. Super sucesso. Aí a minha pergunta agora é sobre esse assunto também. Porque isso tem um grupo. Nesse grupo não dá pra você colocar mais de 1.500 pedidos por mês que a Clutch, com a sua permissão, a gente está aqui falando faturamento milionário e já tem hoje, né? Como você faria isso para 1.500 pessoas por mês? Não tem como ter 5 minutos de conversa com 1.500 pessoas. Exatamente. Mas você tem uma ferramenta disso? Tenho a sua, querido. E eu faço 5 minutos ainda com você, sem perder a amizade, só que você não sabe o que eu tô fazendo. Eu não te mando, Fernando, vamos fazer isso aqui que vai ser muito da hora. Não faço? Faço. E a gente tá sempre olhando pro Aí lado. o Fernandinho tá sempre ali atento, mas eu uso muito a Martins. A Martins, pra quem não conhece, melhor CRM do Brasil. Amo total, sou cadelinha. A Gabi e a gente também aqui, ó. Não, eu sou cadelinha total. Pode dar risada, mas eu sou mesmo. Porque eu gosto muito, ele tem uma segmentação muito legal lá do sistema. E aí ele até me ensinou, quando a gente começou com a Martins, foi uma coisa muito legal. Porque eu gosto muito disso, de ensinar. E eu acho que você foi muito grande quando você parou, você é o desenvolvedor da marca, parou e falou assim, não, os primeiros clientes que eu for colocar aqui, eu vou ensinar sobre. Então, você disponibiliza hoje a menina lá pra colocar, né? Então, tipo assim, você sentou comigo e eu falei, o que é essa bagaça? E você ficou, acho que 1 ou 2 horas comigo conversando, falando o que era, quais são as maiores campanhas do que fazer, como trazer o cliente para recorrência, como saber qual é... Porque todo mundo fala de LTV. Quando o pessoal fala de LTV, eu pensava na Globo, eu pensava que era IPTV, alguma coisa assim, sabe? O pessoal usa uns termos para falar de coisas diferentes que, às vezes, cria uma barreira. Então, eu falei assim, o que é LTV? É o tempo que o seu cliente vai, o tempo de vida, assim, do seu cliente. Aí eu falei, você sabe de quanto em quanto tempo o seu cliente compra? Eu falei, não, mas eu vou puxar. Aí eu comecei a analisar os pedidos e comecei a ver, compra de 30, esse compra de 20. Então, esse cliente que compra de 30 a 30 dias, por que não está recebendo uma coleção a cada 30 dias no WhatsApp dele? Perfeito. Isso mudou o jogo. Mudou. Eu lembro quando a gente estava fazendo com a Martins, eu acho que eu tiro, só da Martins assim que a gente faz, a gente consegue uns 150 mil
assim, por tratamento do cliente. Legal. É muito legal. Fora o nível de insight que você gera, que gera muito mais negócio, que às vezes até imensurável. Né? De saber os pequenos detalhes ali que traz também. Eu fico honrado você citar o nome da Martins, mas para quem está assistindo também, mesmo pequeno, não precisa nem de ferramenta para poder fazer. Para fazer isso. No primeiro momento, ela criou um grupo e conversou com todo mundo no grupo. O que importa é ouvir o cliente, a experiência do cliente é importante, né? Exatamente. Ouvir é muito bom, mas quando você cresce, fica muito louco, né? Exato. Você não consegue ver ali. Por exemplo, você sabe quem compra todo dia a comida? Não sabe. Então, eu tento mapear o máximo que eu posso, né? Assim, todo mundo é muita gente, né? Que você falou, tipo, de 3 mil pedidos por mês, todo mundo é muita gente. Gente, de boa, tem gente no meu escritório que eu nem sei o nome. Funcionário, e eu tenho 30. Imagina, tem funcionário que eu não faço ideia do nome, quando chegou, o que faz. Eu fico assim, meu Deus. É que é uma loucura que a gente vive, né? Porque, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Imagina cliente, que a gente tem uma base gigante. E você vende produtos personalizados, né? E então a comunicação com o seu cliente também tem que ser personalizada. Né? Exato. E a gente está numa era que a gente tem muita ferramenta automática que não permite você enviar um áudio, não permite você chamar o cliente pelo nome, que é muito importante. E igual você marcou aqui o produto, você diria que a personalização, como você diz, é um dos grandes diferenciais da Clutch? É o maior diferencial, a personalização. Hoje, todo mundo quer fazer, por exemplo, vocês têm... Sabe essa garrafa? Eu personalizo também. Legal. Então, tipo assim, a máquina que faz meu óculos faz a garrafa, faz o chaveiro, faz a caneta, faz tudo. Só que hoje o volume é tão grande de óculos que eu não tenho como ainda expandir isso. Que eu tenho, 6 máquinas hoje. Como que você gerencia essas máquinas no dia a dia? Você falou que tem uma estrutura de 30 pessoas, né? Você for formado em direito, não em engenharia de produção, por exemplo, né? E praticamente uma empresa ali com várias máquinas, você tem salas. Me conta um pouquinho como funciona a Clutch na operação. Eu tenho um prédio, assim, de 3 andares, mas não são 3 andares, 0, 1, 2, 3. É 1, 2, 3, tá? Fechou? Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. E tem o subsolo também, só que o subsolo é área proibida. Tipo assim, que tá tão bagunçado ainda, tá em reforma. Mas a gente tem um prédio de 3 andares e esse prédio tem 17 salas. Então, a gente organiza o primeiro andar para os funcionários. Então, tem copa, tem sala de descanso e tem uma garagem que a gente deixa respiro de mercadoria. Segundo andar é só para expedição e personalização. E terceiro andar vai ser administrativo e sala de reunião. E aí a gente divide assim, cada um no seu setor, cada um no seu quadrado. E eu tenho 2 gerentes maravilhosos que lidam assim com as pessoas. E eles que contratam, eles que demitem, eles que organizam lá os processos. Então, é muito bom. Mas quando começou, né, era eu e eu mesma. Legal. E se fosse pensar, qual que seria um erro que você cometeu no passado que você poderia evitar e se fosse hoje você não cometeria, assim, nessa parte do mundo do e-commerce? Eu erro todo dia, tá? Eu erro até hoje, tá? Mas um dos erros que a gente comete é que a gente não quer contratar gente estranha para nossa empresa. Então, a gente contrata o nosso primo, nossa mãe, nosso amigo. Isso dá uma merda colossal, não dá, gente? Sei bem, já contratei meu irmão 2 vezes, inclusive, né? Homem não aprende, né? Contratei meu irmão 2 vezes. E demitiu 2. 2 vezes. Tem que demitir, ainda mas tava errado, pra você ver como que ainda termina briga, a história. Sempre tá errado. Nossa, eu caguei nisso também. Eu errei contratando pessoas e eu errei também muito em saber falar com as pessoas, que eu tenho esse jeito muito expansiva e aí às vezes eu ultrapassava a barreira do sou amiga, sou profissional. Hoje eu sei lidar bem com essa questão, mas antes eu não sabia tanto. Eu também tive muita dificuldade na parte de como estruturar, sabe? Ter pessoas e processos. Como eu tinha medo de contratar, eu absorvia tudo. Entendeu? Então, eu tinha medo de contratar. Então, eu era que embalava, eu era que fazia, eu era que falava. Então, aquilo travou muito o meu crescimento. Quando eu comecei a contratar, eu ainda não deixava a pessoa errar. Era muito controladora, Muito controladora. Você também não foi? Com certeza. Até hoje a gente tenta, é difícil soltar o osso, né? Porque a gente gosta tanto daquele processo, a gente acredita tanto que se passar, vai dar errado, aí perde o cliente, aí isso a gente fica com um certo medo, receio ali. E tem que deixar errar. Tem que deixar errar pra funcionar sozinho, porque quantas vezes a gente errou e a gente não permite que o outro erre, né? Então, essa questão de, ser controladora demais e não deixar os outros errar, nossa!
Eu errei demais. Deixa, contrata gente desconhecida, vai te dar menos trabalho, faz tudo. Não tenta, eu não fiz isso, mas eu tive amigas que fizeram. Que contratou, tipo assim, aquela pessoa multifunção no PJ que era todo dia, sabe? O PJ CLT. Sim. Eu não fiz isso, que eu fiz direito, me precavi nisso. Pelo menos uma coisa Melhor, funcionou. alguma coisa que eu usei o direito aqui. Mas, gente, não faz isso. Não pega uma PJ e faz ela trabalhar CLT. Dá muita... E é muito difícil desvincular, que você fica com o rabo preso. Então, você não pode ter rabo preso com ninguém. Ter uma pessoa só aquilo que a pessoa sabe fazer. Por exemplo, as máquinas. Elas são super complexas de mexer. Na verdade, hoje não, que a gente sabe. Mas antes eu tinha uma pessoa só que sabia mexer naquela máquina. Se essa pessoa ficasse doente, acabou. Outra dica, então, é ter mas flexibilidade para fazer outras tarefas. Se você não pode ter 2 funcionários para fazer a mesma coisa, faz a rotatividade. Faz o funcionário falar assim, ó, hoje você vai conhecer a empresa. Então, olha o processo do seu coleguinha. Então, beleza, vai ter um da expedição, um do atendimento. Vamos trocar para vocês verem quanto é importante a função de cada um? Porque se um dia der merda, você chama eles, entendeu? É muito importante essa parte de dividir o conhecimento, né? As pessoas acham que aprendi um negócio que eu não posso compartilhar com a Gabi, não compartilho com o Fernando, fico preso ali. Fala, gente, quem não divide não multiplica, né? Você tem que justamente saber dividir as coisas para poder ver. Deixa eu passar para a Gabi ver como que vai ser. A Gabi errou, porque ela não entendeu uma parte do processo, é só melhorar e agora tá pronto. Uma coisa a menos que eu teria que fazer, por exemplo. Exatamente. E quando a empresa cresce, parece que as vendas brigam com a expedição. Você já parou para perceber? Nossa senhora. A venda, ela briga com a expedição. Então, eu gosto de fazer o dia de reconhecer o trabalho do coleguinha. Legal. E o que eu faço? Eu troco a expedição com as vendas. O pessoal de expedição odeia atendimento, fala, meu Deus, como a pessoa trabalha aqui. E o pessoal da expedição fala, meu Deus, como que essa pessoa faz? Aí eles fazem as pazes e não dá mais briga. Porque eles já entenderam que o trabalho do coleguinha, ele não fez errado por maldade. Praticamente um filme. Se eu fosse você. Exatamente. Tem que ter, porque senão parece, por exemplo, a sua expedição deve errar. A pessoa quer purê de batata, era purê de mandioquinha. Sim, acontece, infelizmente. Acontece. Aí o saque vai receber a pessoa pé da vida, falando, eu sou alérgica a purê de não sei o que, seus irresponsáveis. Seus dois, não sei o que, já Seus dois. E aí a pessoa vai falar assim, como a pessoa troca o purê de tal pelo purê de tal? Como que ela tem essa capacidade de errar? É tão fácil. Aí você joga ela lá, ela erra tudo. Exato, mas Aí ela fala, não é tão fácil assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente lá tem uma cozinha, né? Então, numa cozinha industrial, imagina, a gente tá falando que a gente produz mais de 1.500 unidades por dia. Então, assim, é muita produção. E tinha colaborador que falava assim, é mais fácil da Gabi é panqueca, eu faço purê. Panqueca é muito mais fácil que purê. Aí eu peguei e comecei a trocar, igual você fez também. Aí a pessoa começava a ver que, nossa, o meu não dá tempo agora, pra justamente colocar a pessoa no lugar, né? Porque o lado de empatia hoje as pessoas não têm empatia por ninguém. Não tem, né? não tem. Tipo assim, se eu tô vendendo, você que se vira pra expedir, aí se eu não tô vendendo, então você se vira pra vender, fica uma guerra, e não é pra ser uma guerra, é uma empresa pra gente se ajudar e contribuir da melhor forma possível pra poder gerar um negócio de sucesso, né? Que é o seu caso. Não, por exemplo, o pessoal de marketing é o mais odiado, porque parece que a gente não faz nada, né? E aí, tipo assim, eu falo, grava um Reels, vai agora. Entendeu? Quero que você grave um Reels. Fique bom, legal. vai ter que passar pela minha aprovação. Vamos falar um pouquinho do marketing, então. Você tem o seu perfil, Gabriela Blasi, né, no Instagram. Isso. Tem a Clutch, que já está com 200 mil seguidores hoje, né? Como que são os canais hoje para trazer vendas para a Clutch? Quais são os que mais funcionam hoje? WhatsApp, Instagram, Face Ads, Google Ads, TikTok, YouTube. Hoje eu não tô no Pinterest, eu já fui, mas eu tô vacilando lá. Mas esses 6 são os mais fortes pra gente. E você consegue dar um exemplo? E-mail, né, gente? Esqueci do e-mail. Eu também, faltou uma coisinha ali. Pô, você 7. como é canal, né? Você 7 como tem canais. coisa pra atacar. Tem. E, assim, você consegue dar um exemplo prático assim, de uma ação de marketing que você fez que deu um bom resultado? Assim, um caso de sucesso assim, de um lançamento de uma coleção ou de uma Black Friday, alguma coisa? Olha, toda semana a gente faz lançamento de coleção nova. Então, eu tenho toda semana lançamento. No dia do lançamento, a gente sempre é o dia estrela, que a gente vai vender muito mais do que os outros dias. Campanhas, a gente tem várias campanhas específicas que a gente segmenta o público e faz. Deixa eu falar de uma maneira fácil. Acho que fica mais fácil assim. Cada canal, você pode comunicar ou a mesma coisa ou coisas diferentes.
Se você conhece seu cliente bem, enquanto tá rolando uma campanha assim, e você sabe que esse cliente não gosta dessa campanha, você pode mandar outra para ele no pessoal. Então, a gente faz esse estudo pela Martins, também faz esse estudo também por conhecer bastante da nossa marca e divulga cada canal uma coisa, pra gente ver o que está funcionando, da onde está saindo mais dinheiro, onde a gente tem que colocar Você mais metrificar força. 100% tá Exatamente. E também metrificar qual é o nível de consciência, o quanto esse cliente quer. Ele quer frete grátis? Ele quer desconto? Ele é um cliente que quer lançamento? Ele é um cliente que quer agilidade? Ele é um cliente que quer reposição? Então, por exemplo, uma simples campanha que a gente faz ali, até mesmo pela Martins, voltou um produto no estoque, chama todo mundo por WhatsApp e por e-mail para falar que esse produto voltou. Isso já faz o produto vender para cara. O nosso ROI, que é o retorno sobre investimento, quer uma aguinha? Não, obrigado, tomei aqui. Então tá bom, ergue os braços que faço volta. questão. Não, já olhei pra Ergue cima. os Falei, braços, olha, olhe pra cima. não tossi até agora, bem agora, né? Mas vamos lá. Não, mas tranquilo, tosse. O assunto tá bom. Você tem as segmentações que você faz e sabe cada cliente o que você quer. O que quer? E aí, tipo assim, o ROI da nossa campanha, que foi de reposição, teve um óculos chamado City. O ROI dele foi 58. 58. Meu Deus do céu. Anota aí, ó. Como ter um ROI 58. Não, teve A um dica modelo, agora. a gente faz até uma planilha. Eu contratei uma CRM para cuidar só da Martins. E ela faz campanha só para Martins. Tem uma planilha que a gente sabe todos os ROIs. Pega meu celular, vou mostrar para vocês. Aí... Tem um que foi 100 e não sei quantos, acho que foi 180. Você segmentou um grupo, criou um Eu criei cupom. uma planilha, porque, tipo assim, como a gente tem que metrificar, tudo que foi vendido, por onde foi vendido, pra gente saber. Compensa mandar a mensagem de saudação ou compensa mandar já uma mensagem de promoção? Compensa mandar uma mensagem, uma mensagem que eu faço, que é muito boa. Toda pessoa que compra na minha loja, quando dá o tempo de chegar para ela, quando chega, eu pergunto se ela gostou e dou um cupom para ela, se ela avaliar no Google. Então, ela já avalia no Google, já ganha o cupom e já compra de novo. E já ajuda. Isso é excelente pra você, que quando a pessoa vai te procurar ali, já tem, sua loja com 1000 avaliações, como que eu não vou comprar dessa loja? Como essa loja não é confiável? E aí eu peço que o seu cupom só vale se a pessoa colocar uma foto do produto. Então, Legal. Fica mais real ainda, porque ela vê a marca da pessoa, ela vê o rostinho da pessoa. E ainda a cliente também fala, se a gente tem um feedback ruim, a gente já ataca essa cliente rápido. A gente vamos solucionar o seu problema. Porque eu falo, garantia tem que ser resolutiva. Sim. Não pode ser burocrática. Garantia é resolutiva. É 1 a 1, é pessoa, vamos resolver. Vamos entender onde errou. E todos os meus processos, todas as etapas dos meus processos, eu sou muito chata com isso, nossa. Eu sou um inferno com isso. E eu acho que toda empresa deveria ser um inferno com isso. Eu sei que pessoa tirou isso daqui e colocou aqui. Porque quando dá um problema, eu sei exatamente onde foi a falha no processo. Isso é anotado? Tem algum sistema de gestão para isso? Tudo anotado. Não, tem alguns sistemas que são básicos. A gente imprime uma folha, faz o carimbo. Legal. Não tem desculpa não fazer, pessoal. Tá vendo? Tem uma folha, tem um papel, tem como ter processo. Não, a gente, às vezes, tem coisinha bobinha. Agora a gente tá com um que começou a dar erro assim. O produto entrava no estoque, só que essa folha que eles faziam manualmente, essa folha não ia pra expedição, se perdia no meio do caminho, que era uma folha física. Falei, mano, vamos tirar foto. Manda no WhatsApp. Acabou. Não precisa de um programa para isso. Você precisa entender qual é a dificuldade. Exato. E aí eu vou mostrar aqui o ROI. O ROI da campanha. Qual campanha foi? Eu vou pegar que eu não sei de cabeça, mas a gente tem aqui. Eu sou a doida dos planejamentos. Esse daqui tá quase morrendo de tanto que eu faço planejamento com ele. Que eu gosto muito de alinhar. Mas pra você ver, né? Essa parte de se movimentar o tempo todo é muito importante, né? É o dono muito. de negócio, ele quer sentar e ficar esperando o pedido cair no e-commerce. Fala, não esquece, isso não vai acontecer. Vou mostrar aqui planejamentos mensais. Eu tenho um planejamento e também eu gosto muito de datar tudo que eu fiz. Então, por exemplo, eu fiz uma campanha que deu muito certo. O que eu fiz 9 horas da manhã? O que eu fiz meio-dia? O que eu fiz isso? O que eu fiz aquilo? Então, eu sou muito de documentação.
Então, por exemplo, aqui, ó, em 2024, eu sei tudo que eu fiz, o horário que eu fiz, na hora que eu fiz, onde que eu enviei, onde que tá o arquivo que eu usei na campanha X. Eu sou um inferno. Aí... Isso que você está falando é a base de fazer, trabalhar com dados, né? Que é pegar o que deu certo e reforçar, pegar o que deu errado e mudar, né? Ó, aqui, ó, teve um de ROI 31 que eu investi R$341 e voltou 10.992, que foi um aviso com cupom de vem pra live. Legal. A pessoa que estivesse em live ganhava um cupom. Então, avisou pela API via Martz. Aí a pessoa entrava lá, eu tenho o outro canal que é uma automação para a pessoa receber no direct, ela comentava cupom, ela recebia o cupom, recebia os óculos que eu estava mostrando em live e comprava com esse cupom. Isso é uma coisa muito legal, Gabi. Eu queria até reforçar isso, porque tem muita gente que acha que trabalhar com a API oficial do WhatsApp, pelo fato de ter o custo por mensagem, é caro. Tipo, a mensagem é cara. Olha essa conta que você acabou de mostrar. Você gastou 37 centavos por mensagem. Você vai pensar, mandou para 1.000 pessoas, gastou R$370. Ok, o custo de mensagem é caro, mas o custo da venda, olha quanto que saiu. R$10.000 em vendas com só com essa campanha, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então essa aqui é a minha planilha que eu tenho pra gerenciar os custos da Martz com o negócio de API. Isso aqui é só da Martz, gente. Uhum. Aí, aqui a gente faz por semana. Então, toda semana ela tá documentada por horário. Então, eu faço aqui, ó, segunda, e aí eu falo qual o público que eu quero. Então, eu quero que um público de uma frequência 4, então uma pessoa que já comprou 4 vezes na minha marca, e que o ticket médio seja acima de 400. Na segunda-feira, às 11 horas, ela vai receber o catálogo antecipado. Perfeito. E aí, esse aqui, ó, o volume foi 800 clientes que eu tinha com essas características. Pessoas com ticket médio que compram na minha loja sempre R$400 e já compraram mais de 4 vezes. O meu custo aqui, ó... Peraí. Esse aqui, o meu custo, ela não colocou a informação nesse, mas colocou nesse, ó. O meu custo aqui foi 341 e voltou 10.992. Perfeito. E aí, beleza. Aí aqui eu tive um custo... O que importa é o custo da venda no final, né? Se você tem outros canais que você consegue, por exemplo, pagar, tipo, tráfego pago, um valor de R$40, por exemplo, por venda. Se você mandar para 1.000 pessoas, tiver R$300 e tiver R$10.000, cada venda saiu, né? Olha esse daqui. Tem coisa que não compensa. Por exemplo, teve um aqui, ó, que eu tive ROI negativo. Mas você vê, você analisa tudo isso, você consegue ter a clareza do que está acontecendo, né? Exatamente. Porque, tipo assim, você é uma pessoa que dá pra ver que você é bem criteriosa naquilo que você faz. Então dá pra ver que assim, você sabe porque deu certo e o que não deu certo. Exatamente. Tem gente que chega, dono de loja, chega aqui e às vezes fala assim, eu não sei o que aconteceu. Gente. Não, eu sei, eu sou psicótica. Então, mas você vê, tipo, o dono de negócio, ele tem que ser assim, né? Ele tem que ficar de olho. Você tem uma estratégia para pegar o cliente que comprou primeiro, a primeira compra dele? Sim. Para ele comprar de segunda vez? Sim, que é a campanha de avaliação, que, ó, essa daqui, ó, que eu fiz, por exemplo. Ó, aqui, avaliação. Quando eu mando a avaliação, o que eu faço? Eu sigo esse cliente por dias. Então, a API, ela tem aquele tempo de 24 horas que você pode mandar mensagem. Sim. E aí, de 35 centavos, vai sair quanto? Aí dentro desse tempo é gratuito. Esse é gratuito, depois que... E depois também, hoje, a meta nesse momento tá gratuita, a mensagem de serviço. Aí já pode começar normal. Então, tipo assim... O que acontece? Como tem 24 horas para eu conversar normal, eu mando mais de uma mensagem. Por que eu tô mandando só uma mensagem? Ei, esqueceu do seu cupom? Então, por exemplo, o da avaliação, como que eu faço? Eu fiz aqui, o primeiro disparo na quinta ao meio-dia, depois na quinta mesmo, às 14, e depois na sexta, às 9 horas da manhã. E aí eu mando o pedido de avaliação, o catálogo, mais a ação promocional para aquele cliente, e mais você já aproveitou? Vai acabar. Perfeito. Então, a esse aqui, ó, eu investi, foram 581 clientes novos, deu R$214 de investimento e voltou 11 mil, ROI 53. Então, perfeito. Tipo assim, vale muito. Vale muito a pena. Vale. Para quem não sabe, pessoal, essa parte ela comentou dos 24 horas, porque quando você chama o cliente sem ele te responder, você paga o valor da mensagem, que na categoria marketing é 37 centavos, com $1 mais ou menos a R$6 hoje, né?
Então, se você enviar uma mensagem dessa, durante 24 horas você consegue enviar outros templates também. Então, você aproveita, já vai pagar a mesma mensagem. Então, aproveita e manda mais mensagens aí, sem o cliente até retornar, que é o mesmo custo. Ó, só pra eu não sair aqui como mentirosa, não foi ROI 180, foi ROI 114,32. Que eu disparei aqui, ó, reposição do modelo City. E aí eu pedi pra ela colocar o reposição da cor que mais vendia, que era a lente amarela. E aí eu coloquei pra ela a segunda mensagem ser o que vai esgotar e a última chance e ainda dar um cupom pra pessoa. E aí nisso a gente disparou 112 mensagens, ficou R$41, voltou 4.778, ROI de 114,32. Sensacional aí, pessoal. Então, eu gosto muito de documentar tudo. Tudo. E você sempre foi assim de querer documentar, querer saber? Ou da onde que veio essa ideia de documentar as coisas, né? Porque eu sempre fui muito de anotar tudo que eu fazia, né? Mas de onde surgiu isso? Eu odeio quando eu chego na pessoa e eu falo, quem que foi que mandou essa mensagem? Ah, não fui eu, não foi ninguém. Entendeu? Nunca acha quem... Nunca acha quem foi, então eu não posso corrigir a pessoa. Eu não posso melhorar ela, eu não posso tirar ela, eu fico refém do acaso. Eu odeio isso. Então, tipo assim, eu odeio com todas as minhas forças, isso eu acho que é a coisa que eu mais odeio. Então, eu gosto de saber quem foi. Só isso. Aí eu comecei a documentar. Então, eu sei quem foi. Foi feito. Não foi. Ah, era pra fazer. Não tava escrito. E outra, eu nunca fico falando assim. Eu falo até... O Igor tá aqui, ele tá de prova, né, querido? Eu falo assim, tudo que eu mando, eu faço um checklist. Então, se ele aprendeu já a função dele, ele vai me entregar o checklist dele semanal. Perfeito. E ele vai ticando. Porque o que você não faz... Ah, vou lembrar. Você não faz. Não, mas é justamente as pessoas elas são meio contra essa questão de checklist. Elas querem fazer, não, eu sei que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer. Você não sabe. Esquece, porque você erra. O ser humano é falho. Justamente porque a gente cria processo pra não errar, né? Pra errar menos. Eu não sei o número do meu celular. Como que eu vou saber, sabe? Eu não sei. Eu esqueço. Eu, às vezes, esqueço que hoje é terça. Eu falo, acho que é quarta, sabe? Eu esqueço que eu comi no almoço. E é por isso que as pessoas também esquecem, às vezes, que tem que, depois de 15 dias, perguntar como é que foi a experiência de compra, que às vezes no aniversário do cliente tem que mandar mensagem. Tem tanta tarefa no dia a dia para lembrar, né? Se você me falar onde você comprou, você não lembro. E aí que as ferramentas são utilizadas, né, Gabi? É. Pra gente fechar aqui o podcast, a gente queria te perguntar, Gabi, como que você vê o futuro do mercado de e-commerce? Como que você acha que vai acontecer daqui para frente, nos próximos 5 anos? Quem vai ganhar esse mercado? O que tem que fazer para estar na frente aí? O que você enxerga? Olha, eu vou vivendo mais o presente, mas o que eu vejo, a movimentação que eu vejo, é que a gente hoje está numa competição por dados. Então, hoje, o problema são dados, porque as pessoas elas recebem muita informação de muitas lojas ao mesmo tempo. Então, elas estão tendo informação demais ao mesmo tempo. Então, você tem que saber exatamente o que quer ser informada para ela. E eu acho que essa vai ser a grande briga, são duas, né? Atenção, porque você tem que chamar atenção, e dados. Então, a pessoa que não sabe chamar atenção e não sabe coletar dados formalmente, assim, realmente estruturar, vai se perder, vai ficar para trás. Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa que você. Você não é o alecrim dourado, sabe? Perfeito. Sensacional. Também queria saber como que as pessoas fazem para comprar um óculos de sol. Tem no atacado, né? Tem que ter um mínimo de compra lá. Sim, o nosso mínimo de compra é bem simbólico, porque eu sei que as pessoas... O nosso público mesmo são mulheres que estão realmente querendo sair dos seus empregos ou estão até num relacionamento abusivo. Uhum. Então, a gente deixa o mínimo como eu comecei. Eu coloquei R$100. Uhum. Então, se você quiser começar com R$100, você já pode começar. Olha isso aqui, pequenininho. E aí, tipo assim, às vezes a pessoa até quer fazer um pedido, que a gente recebe muito pedido assim, quero 2.000 óculos para dar numa festa. Ou para dar de brinde. A gente recebe muito pedido assim. Só que ela quer primeiro aprovar. Entendeu? Ela faz um pedidinho pequenininho assim, para testar, viu que a qualidade é boa, já compra 2.000 óculos, sabe? Então, para comprar comigo é muito fácil. Pode ser pessoa física, pode ser CNPJ. Qual que é o site? www.clutch.com.br.
Clutch é igual Crush, só que com L do Cebolinha, beleza? Não esqueçam. Pedido mínimo, R$100. Para personalizar com a sua marca, você paga uma taxa de R$50, independente da quantidade de produto que tem. Tem 1000 produtos, vai pagar só R$50. Tem, sei lá, 4 produtos, vai pagar R$50. E aí vai personalizadinho para você. É isso, e vem muito bonito, pessoal. Tá aqui um óculos da Martins personalizado. Muito obrigado pelo presente. Imagina! E obrigado pela presença. Imagina, pessoal! Obrigada a Cris. vocês! Obrigado, parabéns. E para fechar, né? Quem quiser continuar seguindo aí o nosso podcast Smarts, divulga para um amigo, pode seguir sempre com pessoas aí inteligentes do mercado, como a Gabi. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! Beijo! Valeu, pessoal.